Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao webinar Sustentabilidade como Medir o Retorno. Este webinar faz parte do ciclo de webinars 30 Minutes Sustainability Talk e estão integrados na nossa pós-graduação em Gestão da Sustentabilidade. O meu nome é Sara Quintela, eu faço parte da equipa de marketing do Executive Education. Eu vou deixar aqui no link, caso tenham mais interesse em explorar a nossa pós-graduação em Gestão da Sustentabilidade, o link direto para ela e também os contactos do nosso programa advisor que estará à vossa disposição para dar qualquer suporte. Esta sessão está a ser gravada. Esta sessão vai ser um bocadinho diferente. Temos aqui um orador que não vai trazer a apresentação, portanto, o que eu vos peço é que não tenham vergonha de fazer questões, envolvam-se mesmo no tema e tenham um botão Q&A que podem ir colocando as vossas questões e nós, em vez de reservarmos um tempo final, vamos respondendo. Neste caso, o João vai responder ao longo da sessão. O que é que vamos falar hoje? Vamos explorar uma das questões mais cruciais para empresas e organizações modernas, que é como medir o retorno quando falamos em sustentabilidade. E com a crescente importância das práticas sustentáveis no mundo empresarial, torna-se cada vez mais fundamental compreender qual é o impacto financeiro, social e ambiental destas iniciativas para o sucesso a longo prazo. Portanto, hoje temos aqui connosco o João Mestre, que é Head of Sustainability na Fidelidade, já desde 2022. O seu percurso começou como consultor na BCG e que fez parte de vários projetos de consultoria estratégica para várias indústrias e geografias, desde Portugal, Angola, Brasil, Dubai e a Alemanha. Em 2015, entrou então para a Fidelidade, para a Direção de Desenvolvimento de Negócio, e antes de se tornar responsável pela sustentabilidade, ainda assumiu o cargo de responsável do Departamento de Estratégia Corporativa. Eu agradeço ao João desde já por ter aceito o nosso convite e passo-lhe então a palavra. João, quando quiser. Bem, olá, bom dia a todos. E desde já, Sara, obrigado pelo convite, obrigado ao ISEG. É sempre bom voltar a um sítio onde já também tive a oportunidade de estudar e de aprender, nomeadamente sobre este tema da sustentabilidade. E de facto, só ia reforçar um bocadinho o desafio que fez, Sara, que é para as pessoas poderem interagir e perguntar, ou seja, vou falando aqui alguns temas que me parece que são relevantes para a temática de como medir o retorno em sustentabilidade. Mas quanto mais interativa de facto for a sessão, melhor. E eu acho que um bocadinho que se calhar começava pelo meu percurso antes de começar a falar em concreto deste tema, porque de facto eu durante uma boa parte da minha carreira, cerca de 9 anos, não trabalhei em sustentabilidade. E portanto trabalhei acima de tudo em negócio. E para mim, quando fui para a área de sustentabilidade, comecei logo a pensar, ok, será que isto é negócio ou não é negócio? Será que isto é uma coisa ao lado? Um, e de facto, rapidamente percebi que isto é negócio. Portanto, a primeira pergunta que eu me recordo de ter escrito, para tentar dar resposta era: será que a sustentabilidade tem business case? E de facto, consoante nós vamos começando a estudar melhor o tema e percebendo as implicações, as ramificações que o tema tem numa empresa como a Fidelidade ou como qualquer outra, dá para perceber claramente que sustentabilidade tem um business case, se nós soubermos agarrar o problema dessa forma. E eu diria que essa é a forma certa de o agarrar para garantir que ele tem a exposição e a importância estratégica que de facto a sustentabilidade tem de representar numa organização. E se a sustentabilidade é negócio, e assim de uma forma muito simplista, pode fazer duas coisas. Pode ter impactos positivos ou mitigar impactos negativos. E eu acho que é assim que se deve pensar quando pensamos em procurar medir retorno. O retorno pode vir do facto de eu conseguir vender mais e, portanto, ter acesso a novos mercados, ter acesso a novos clientes, ou pelo menos não perder os clientes que eu tenho neste momento. E, portanto, aproveitar estas oportunidades de negócio que a sustentabilidade traz, e elas vêm de variadíssimas formas, desde aproveitar toda a transição energética que é necessária fazer no mundo, e que traz um impacto financeiro enorme, e, portanto, qualquer empresa que consiga aproveitá-la, está muito bem posicionada para trazer novo negócio. Mas também ter produtos mais inclusivos que vão buscar novas camadas de população que se calhar ainda não estão servidas no caso da Fidelidade, por exemplo, por seguros. Ahm, e depois há a segunda dimensão que tem a ver com gerir os impactos negativos, ou seja, gerir os riscos. E existem muitos riscos no âmbito de sustentabilidade,
podem ser riscos ligados a alterações climáticas, por exemplo, que impactam muitas indústrias. Ah, pode ser riscos relacionados com o facto de que os meus colaboradores podem não querer trabalhar comigo porque o work-life balance não é o melhor, porque não promove a diversidade, a equidade e a inclusão devidamente. Podem ser temas também mais a nível de governance, como por exemplo data privacy ou corrupção. Todos estes temas são riscos potenciais para uma organização no âmbito da sustentabilidade, no âmbito do framework ESG, e que as empresas também têm de monitorizar. E, portanto, o business case vem dessas duas vertentes. Vem de aumento de potencial de receitas, mas também de redução ou de mitigação do impacto de possíveis riscos. Agora, uma pergunta que se calhar alguns de vocês podem estar a fazer é: ok, isto se calhar até faz algum sentido, ah, mas como é que eu consigo traduzir isto em concreto numa empresa que normalmente é monitorizada por euros? E isso não mudou e, sinceramente, dificilmente vai mudar, porque é a métrica que toda a gente consegue entender, e continuará sempre a ser uma métrica importante. E se calhar, antes de ir em concreto, à forma como eu acho que se deve procurar responder a esse desafio, eu acho que antes é preciso perceber que a sustentabilidade, exatamente por ter muitos temas lá dentro, é essencial nós focarmos naquilo que seja mais relevante. Se quiserem usar a terminologia que a regulação europeia traz, naquilo que é material. E, portanto, para quem conhece a regulação CSRD, que no fundo obriga as empresas a reportar dados não financeiros, no fundo, o grande conceito que está subjacente a isso é mesmo a materialidade. E, portanto, de todos os temas, quais é que são aqueles que mais podem impactar uma empresa? Para a fidelidade, o tema mitigação de alterações climáticas, capital humano, biodiversidade, corrupção, eles não têm todos os mesmos impactos, seja na perspectiva de impacto direto na organização, portanto, que o mundo nos afeta a nós, a sociedade nos afeta a nós, ou o impacto que eu tenho na sociedade. Portanto, seja o impacto, leia-se mesmo impacto, ou o impacto financeiro que pode ter na empresa, seja ele positivo ou negativo. E, portanto, nós temos de fazer esta análise muito, muito clara, o mais baseada em dados possível, para ter certeza que eu estou a ir aos temas que são relevantes. Porque se eu não faço primeiro esse exercício, eu vou-me perder no meio daquilo que é a tradução do tema da sustentabilidade em euros. E tendo este exercício feito, e, por exemplo, dando um exemplo da fidelidade, para nós, alterações climáticas é um tema material, seja a mitigação das alterações climáticas, seja a adaptação. Tendo isso definido, ahm, o importante é agora conseguir ter métricas, ter KPIs que me permitam monitorizar como é que eu estou a ser afetado e como é que eu estou a procurar aproveitar esta oportunidade. Ahm, dando novamente um exemplo de uma empresa como a Fidelidade, eu tenho que ter a capacidade de perceber, na minha carteira de seguros de casa, por exemplo, como é que o aumento do risco de cheias, ou de incêndios, que impacto é que isso tem na minha rentabilidade. E a verdade é que isso tem um impacto, nomeadamente a indústria seguradora. Se há indústria que é afetada por alterações climáticas, é a nossa, porque nós pagamos os efeitos das alterações climáticas. E, portanto, termos claro para nós quais são os impactos negativos que pode ter na nossa carteira de clientes estes eventos extremos, mas também pensar como é que eu posso fazer produtos que tenham coberturas e que deem resposta, nomeadamente a maior prevenção, neste caso já falando mais na adaptação às alterações climáticas, como é que eu promovo isto junto dos clientes? É muito engraçado aquele, não sei se viram, mas se quiserem procurar é fácil de encontrar. Houve um grande incêndio numa ilha no Havaí que deixou a ilha toda dizimada, mas há uma casa que não arde no meio daquele incêndio todo. E a única razão é porque ela foi construída com materiais que eram resilientes perante um incêndio. Portanto, foi um milagre que foi premeditado, portanto, foi prevenção. E isto é adaptação às alterações climáticas, e são exemplos de coisas que uma seguradora como nós deve procurar trabalhar junto dos seus clientes para que cada vez mais as construções sejam feitas em materiais que sejam resilientes. E, portanto, é um exemplo concreto de ter feito o exercício de materialidade e a seguir ter de encontrar indicadores e métricas e ações concretas que ajudem a dar resposta a estes temas que são materiais. Porque se calhar o tema não sei,
da água é um tema importantíssimo, mas não terá um impacto tão grande numa empresa como nós. Mas, por exemplo, se eu for uma empresa de bebida, já tem. E, portanto, é ter sempre a capacidade de entender quais são os temas que têm mais impacto. Já E agora, ter, João, claro, claro, Sara. desculpe, aproveitava para perguntar, no caso da fidelidade, qual é que diria que é o maior desafio ao tentar medir este tipo de retorno? Porque como não existe Hum. nada padronizado, como é que no vosso caso, qual é aquilo que acha que é o maior desafio? Assim, nós ainda estamos a tentar resolver esse desafio, para ser muito honesto. É extremamente difícil, porque existem as métricas tradicionais, que são que todas que as áreas de contabilidade, as pessoas que trabalham nas áreas de investimentos, todos conhecem, ah, para a valorização de uma empresa e para a medição do retorno que ela tem. E nós agora temos de trazer, se vocês quiserem assim de uma forma simples, as métricas dos restantes stakeholders, que não são apenas os investidores. E, portanto, o caminho que nós estamos a procurar fazer aqui na Fidelidade é conseguir perceber como é que nós criamos um novo conceito de métrica de performance da empresa que não tenha só a componente financeira, mas que também tenha métricas não financeiras, que no fundo trazem a voz e o peso dos outros stakeholders, dos clientes, nomeadamente. Se eu não fizer o caminho de sustentabilidade, certamente, no futuro, cada vez mais, eu vou deixar de ter clientes que queiram comprar-me produtos. Regulatório. Eu tenho que ter atenção àquilo que vão ser os impactos regulatórios e as multas que posso ter de responder se não fizer o caminho que devo fazer. Ah, os recursos naturais. Isto pode ser uma restrição. Se calhar no caso da fidelidade não é tão óbvio, mas se eu for uma indústria, é muito mais óbvio. Eu tenho que ter capacidade de perceber que a água é um recurso limitado, que a floresta é um recurso limitado. E os impactos que também tem a nível de emissão de carbono, de impacto negativo na biodiversidade. E, portanto, eu tenho que trazer estas métricas, vamos chamar métricas de stakeholders, porque o mundo, o planeta também é um stakeholder, para se juntarem às métricas financeiras e darem um novo conceito de métrica, ou seja, o chamado Net Present Value. Portanto, quando eu avalio uma empresa, ele devia se calhar ter um Net Present Value mais, portanto, que incorpore estas métricas adicionais, ah, que têm de ser monitorizadas. Agora, se me perguntar se nós já temos este exercício feito, não temos, também acho que ninguém tem, mas eu não tenho dúvidas que o temos traduzido de alguma forma em euros. E por isso é que eu acho que a forma de o fazer é medir quais são as oportunidades de negócio que estão subjacentes e quais são os impactos potencialmente negativos. E que eu até acho que a regulação, nomeadamente a CSRD que eu falava há pouco, ajuda, porque nos obriga a calcular impactos, riscos e oportunidades. Portanto, é literalmente quantificar aquelas coisas que nós até agora não estávamos muito habituados a perceber. E numa seguradora, uma empresa financeira, tem um desafio grande porque nós temos de pensar é o impacto que estes sistemas têm nos nossos clientes. Nós não temos fábricas, mas temos clientes que têm fábricas. Ou investimos em empresas que têm fábricas, e que dependem da biodiversidade e que dependem de floresta, de água, de recursos humanos. Por exemplo, eu não tenho de me preocupar se na minha seguradora eu tenho escravatura, por exemplo, ou se tenho trabalho forçado, mas se calhar tenho de me preocupar que eu posso ter clientes em várias geografias onde eu estou presente, que isso pode ser verdade e eu tenho de ter uma due diligence que garanta que isso não está a acontecer. E, portanto, numa empresa financeira, o nível da prestação é um bocadinho superior, que não ajuda a fazer este exercício, mas estamos a fazer esse caminho de procurar olhar para a nossa carteira de clientes e de investimentos e perceber nestes temas todos que estamos aqui a referir, qual é o impacto positivo ou negativo que devemos estar expostos. E o caminho, maioritariamente, não é excluir coisas, é muito mais eu fazer o caminho para que as pessoas trabalhem na prevenção, trabalhem na resiliência perante estes eventos. Era o exemplo que eu estava a dar no Havaí. Eu posso dizer, então eu não seguro a casa que não está preparada para o incêndio. Não me parece que esse vai ser o caminho. Agora, eu devo dar incentivos positivos para que as pessoas tenham as suas construções feitas, de uma forma mais resiliente, como era o exemplo que eu estava a dar. Posso dar exemplos de saúde, ou seja, nós temos uma seguradora de saúde, portanto, que é a Multicare, a maior seguradora em Portugal. Nós temos uma grande responsabilidade perante os clientes que seguramos em torná-los mais saudáveis. Portanto, nós temos os incentivos completamente alinhados entre os clientes e nós, em que os clientes sejam mais saudáveis. E, portanto, o que é que nós fazemos? Procuramos ter programas que promovam isso. Nomeadamente, nós temos o Multicare Vitality, que é literalmente um programa que recompensa financeiramente os clientes que
são mais saudáveis, que praticam exercício, que não fumam, que se preocupam com a saúde mental e, portanto, porque sabemos que isso é a forma de garantir que o sistema de saúde também é financeiramente sustentável. Posso dar outro exemplo do automóvel, não é? Nós temos incentivo em que haja poucos acidentes, mas acho que os clientes também têm incentivo e querem que não ter acidentes. E por isso temos um programa que é um serviço, que é o Fidelidade Drive, que é uma aplicação que qualquer pessoa pode colocar no seu telefone, que na verdade até está acessível mesmo a quem não é cliente da Fidelidade, e que é recompensado financeiramente por ter uma condução mais responsável, andar mais devagar, não estar a conduzir durante 6 horas de seguida, e dá dicas de como pode-se conduzir melhor. E, portanto, isto são formas de eu tornar a minha carteira, por exemplo, de clientes mais sustentável, colocando incentivos positivos. E agora, qual é o business case disto? É porque isto me vai reduzir a sinistralidade, ou seja, vai-me reduzir os meus custos, vai-me garantir ter acesso a clientes que estão a ter as atitudes certas. Portanto, o business case é direto. Conseguir depois medir tudo isto em métricas concretas, às vezes é mais complicado. Mas se percebemos o fio condutor que estamos aqui a referir, vai ser certamente mais fácil de conseguirmos ter estas métricas. Mas de facto, se calhar algumas das coisas que eu estou a dizer podem parecer um bocadinho estranhas e estratosféricas e pouco concretas. Volto a dizer, ou seja, desafio qualquer pessoa se quiser fazer alguma pergunta a fazê-lo, porque de facto sei que o tema não é simples. Eu estou no tema há 2 anos e eu próprio ainda ando a tentar perceber como atacar internamente, porque, porque as empresas estão habituadas a lidar com um dado tipo de problemas e não a pensar em todas estas questões que eu estou aqui a referir. Mas está a ser um exercício, já agora partilhando, altamente interessante, na fidelidade, porque tem uma vantagem, as pessoas estão preocupadas com o tema. E quando nós começamos a partir o problema de uma forma estruturada, em termos das oportunidades de negócio e dos riscos que nós podemos mitigar, as pessoas começam elas próprias a fazer o seu exercício, as nossas áreas de negócio começam elas próprias, a pensar o que é que de facto nós podemos fazer, para contribuir para este caminho da sustentabilidade. E no final, nós temos de nos focar naquilo que é material, porque é aí que nós podemos ter um impacto relevante no mundo. Ah, Volto a dizer, se E tentarmos por ir. falar em, Força, força, Sara. desculpe, João, por falar em impacto, como é que acha que a sustentabilidade depois pode impactar? Eu sei que estamos aqui a falar de como é que podemos analisar aqui o futuro, mas como é que acha que pode impactar a imagem e a reputação, não só para a fidelidade, mas também para os vossos clientes? Em que medida? Sim, nós monitorizamos isso anualmente, ou seja, perceber de que forma é que o tema da sustentabilidade é um tema relevante para os nossos clientes, nomeadamente, e é crescente. Claramente, as camadas mais jovens têm uma preocupação maior, e isso sabe-se. Ah, e nós somos uma indústria que tem um pendor maior para pessoas com uma idade mais velha, ou seja, porque, por definição, os jovens não compram seguros. Um, mas sabemos que é importantíssimo numa questão de posicionamento da empresa. Eu não gosto de lhe chamar imagem porque parece que é algo de interesse só ou seja, não é ir para o greenwashing, o social washing, mas é importante nós explicarmos aos nossos stakeholders, nomeadamente aos nossos clientes, o que é que a Fidelidade está a procurar fazer para se tornar uma empresa mais sustentável, um, e explicar que é um caminho que todos temos de trilhar. Ou seja, era o exemplo que eu estava a dar. Eu não consigo tornar a minha carteira de clientes mais saudável se as próprias pessoas não tiverem uma atitude, de o fazerem. Mas da forma como nós vemos, por exemplo, o ano passado, nós estivemos presente na COP, portanto, o maior evento de clima, a nível mundial, a apresentar o nosso plano, Net Zero. Portanto, e tivemos uma receptividade muito boa e foi muito interessante perceber as interações que tivemos de vários stakeholders que ficaram agradados pelo facto de nós estarmos a fazer esse caminho e de estarmos a querer liderar este movimento que todas as indústrias têm de fazer, de contribuir para o target que a Europa toda tem de ser net zero até 2050. E foi recompensador para nós ver que, se calhar, a presença de uma empresa como nós e a visibilidade que isso dá, fez com que outras empresas, nomeadamente algumas PMEs, também começassem a olhar para este tema e comecem a perceber que
Nenhuma empresa vai ser net zero se os seus fornecedores não forem, se os seus clientes também não fizerem esse caminho. E, portanto, acreditamos que, como uma das grandes empresas nacionais, temos esta responsabilidade de fazer, de liderar, no fundo, o movimento, quer seja a nível de carbono, quer seja a nível dos outros temas, de trabalho inclusivo, de temas de saúde mental. E não basta. Eu costumo dar este exemplo internamente, que é, eu estou muito preocupado com a saúde mental dos meus colaboradores, mas depois não estou preocupado quando eu estou a ir buscar fornecedores. Se, eles estão se os trabalhadores desses fornecedores têm uma qualidade de vida boa. Nós vamos ter de nos começar a trabalhar, a preocupar cada vez mais com isto. E acreditamos que isso naturalmente vai trazer um posicionamento da empresa diferenciador e é por aí que nós queremos ir. A mesma coisa no carbono, ou seja, não basta eu ter objetivos, porque eu, para conseguir alcançá-los, tenho que garantir que todos os meus stakeholders também fazem esse caminho. E, portanto, eh, e se calhar essa é uma componente que não falámos ainda, mas que é muito importante. Medir retorno implica dados. E dados se calhar, é o maior desafio que nós temos em sustentabilidade, porque os sistemas não têm esses dados, não estão preparados, nunca ninguém pensou que eles eram necessários. Se eu for à área de procurement, eles não tinham lá um campo a dizer qual era a pegada de carbono do fornecedor, ou qual é o salary gap que eles têm, ou o gender gap que o fornecedor tem. Portanto, há muitos detalhes e novos níveis de informação que nós vamos ter de ter, que vamos ter de ir buscar e que, para medir retorno, eu não vou conseguir fazer se não tiver esses mesmos dados. Tenho aqui já algumas pessoas a interagirem com a sua apresentação. João, aproveito também Claro. para colocar aqui algumas questões. A Tânia pergunta, diz que anda à procura de um início e como é que expõe uma empresa alimentar esta temática da sustentabilidade? Acha que falar em retorno é a única forma, mas que métricas é que pode usar, por exemplo? Sim. Eu volto a dizer, a métrica principal são euros. Nós temos de conseguir sempre traduzir em euros, porque é a única métrica que é consensual a todos. Feliz ou infelizmente, é o que é. E, portanto, se eu estivesse a fazer este caminho para uma empresa alimentar, eu pegaria nas várias temáticas da sustentabilidade e, para ser mais estruturado, pode-se ir aos 40 e poucos temas que a CSRD prevê, ou subtemas, que concretizam o que é sustentabilidade, e tentava começar a mapear, em termos de impacto financeiro e de impacto para a sociedade, quais é que são os temas mais relevantes. Ou seja, quais é que são aqueles? É água? Quais é que são os temas que mais podem impactar uma indústria alimentar? E já agora, havendo dúvidas, já existem empresas no setor alimentar que já estão a fazer estas análises e a publicá-las e, portanto, nós podemos inspirar-nos também nelas. E tendo isso, eu consigo partir o problema de sustentabilidade em 4, 5, 6, 2 temas. E aí eu já vou entrar em detalhe nestes. E nestes vou tentar perceber melhor. Se eu tivesse falta, vou dar o exemplo da água, só porque acho que é um que normalmente em alimentar é um tema relevante. Se houver mais seca em Portugal, e já existem cenários climáticos que mostram isto, e o governo também publica dados sobre isto, se houver uma frequência maior, 10%, 20%, ah, que promova, no fundo, uma disrupção na minha cadeia de abastecimento, qual é que é o impacto financeiro que eu posso ter disto? Quais é que são os produtos que podem ser mais afetados com isto? Será que estes produtos são aqueles que eu tenho mais rentabilidade ou são aqueles que eu tenho menos rentabilidade? E de repente, se eu começar a partir o problema de uma forma relativamente estruturada, provavelmente eu vou conseguir ter uma conversa com a administração da empresa e com a direção da empresa muito mais produtiva. E eu não quero trazer o jargão da sustentabilidade para a empresa, eu quero trazer o tema da sustentabilidade para o negócio. O jargão somos nós, como responsáveis de sustentabilidade, que temos de lidar com ele. Obrigada, João. De que forma a área da sustentabilidade, da fidelidade tem impacto na decisão dos investimentos da organização e em que fase do processo intervém? Sim. Nós temos uma política de investimento responsável que, no fundo, norteia a forma como nós fazemos os nossos investimentos e, na verdade, uma empresa seguradora tem um braço de investimentos muito relevante e, portanto, o que nós temos e a forma como nós entramos no processo
é exatamente na definição destes guidelines. Porque depois, no dia a dia de cada um dos investimentos, a direção de sustentabilidade não está presente, porque não faz sentido. Aliás, eu defendo que uma direção de sustentabilidade neste momento da maturidade das empresas é importante, mas o caminho deve ser ela desaparecer. Porque também não existe uma direção de rentabilidade. E, portanto, porquê? Porque toda a gente sabe que uma empresa deve gerar retorno e devemos aumentar as receitas e reduzir os custos. E, portanto, nós tentamos, na verdade, fazer um caminho muito de responsabilização de cada uma das direções. E, portanto, a direção de investimentos tem uma política de investimentos sustentável que foi definida connosco, em que tem alguns critérios de exclusão, alguns critérios de um caminho, no fundo, daquilo que deveria acontecer. O caso do carbono, em concreto, nós temos targets específicos. Vocês também, se forem ao site da Fidelidade, conseguem encontrar o nosso Net Zero Plan, que tem targets específicos para a área de investimentos, alinhados com o Acordo de Paris, seguindo o GHG Protocol. E, portanto, temos targets, no caso dos investimentos, até 2030 e até 2050. Portanto, nas várias classes de ativos que já existe uma metodologia para calcular. Portanto, o nosso trabalho é muito de estruturação, de framework, daquilo que tem de ser alcançado, e depois a direção de investimentos executa os investimentos de acordo com essas regras. E a nível de comunicação interna, como é que a Fidelidade está a agir para contribuir para o alinhamento interno, que também é um fator de sucesso para o Sim. caminho da sustentabilidade? Assim, nós trabalhamos em várias frentes. A primeira coisa que nós fizemos, assim, de uma forma estruturada, foi fazer uma formação a todos os colaboradores da empresa. Portanto, nós preparámos uma formação online que todos os colaboradores fizeram. Claro que existem colaboradores que têm formações adicionais, porque estão em função, nomeadamente a direção de sustentabilidade, ou de outras áreas que trabalham temas de sustentabilidade, mas esse foi o primeiro passo, porque achámos que se as pessoas não perceberem o que é sustentabilidade, não vale a pena eu estar a comunicar internamente. Tendo esse passo feito, fomos reforçando as newsletters internas, por um lado, as vitórias que vamos alcançando, as coisas que vamos conseguindo fazer, porque isso motiva bastante os colaboradores internos, nos colaboradores na empresa, a fazerem o seu caminho. Criámos também um e-mail em que as pessoas podem enviar ideias e disponibilizar-se para fazer projetos, porque não tem de ser só a direção de sustentabilidade. Nós somos poucos no meio de uma empresa tão grande, mas as próprias pessoas, e este tema é muito interessante e as pessoas envolvem-se muito. Um, e procuramos ir tentando desconstruir os temas que são complexos em temas mais simples, usando de facto estas newsletters internas e realizando workshops e sessões temáticas em que vamos falando. Não falamos de sustentabilidade como um todo, procuramos falar de cada tema em específico, porque senão é muito complexo, e fica uma conversa muito pela rama e nós queremos que seja mais concreta. Obrigada. Em relação aos fornecedores, como é que se consegue que estejam alinhados com os princípios de sustentabilidade da empresa e até que ponto é que limita o nosso próprio desenvolvimento nessa área? Sim. Para já nós temos de dividir, uma empresa como nós tem milhares de fornecedores. Porque na perspectiva dos sinistros, portanto, responder quando o carro bate ou quando nós temos de ir a um hospital, uma clínica, um veterinário, ou seja, nós temos muitos tipos de fornecedores assim, temos a nossa rede de mediação que vende os nossos seguros, temos as empresas que no fundo fornecem os nossos escritórios, portanto, nós temos muitos fornecedores e temos de distinguir porque existem grandes empresas maiores do que nós, tecnológicas, por exemplo, ou temos empresas familiares de um, dois colaboradores, portanto, nós não podemos exigir a mesma coisa a toda a gente. E estamos a fazer, temos uma política de procurement sustentável, que no fundo que os nossos fornecedores sabem que existe um código de conduta, um, mas estamos a procurar fazer um caminho de ah, obter informação relevante com base no risco a que estamos expostos, dependendo da indústria a que estamos a contratar. Ou seja, não vale a pena, vou dar um exemplo concreto, não vale a pena eu ir perguntar a um hospital se tem crianças a trabalhar, porque a probabilidade disso acontecer é próximo de zero, porque é uma indústria muito específica. Mas se calhar no caso dos hospitais eu já tenho de tentar perceber se eles têm um sistema de gestão ambiental implementado, porque é muito importante pelos resíduos que geram e por todo o consumo de energia que têm. Portanto, tentamos setorizar por indústria quais é que são os temas críticos. Voltamos ao tema da materialidade, se quiserem. Quais é que são os temas relevantes para eu questionar um fornecedor? Mas tentamos ter uma abordagem muito pragmática, evitar estar a perguntar muitas coisas a muitos fornecedores, alguns deles de dimensão pequena, porque achamos que isso é só colocar um peso muito grande a nível dos fornecedores, que não faz sentido.
Obrigada, João. Tenho aqui duas questões que vou tentar, vou tentar perguntar de forma relacionada, porque eu acho que elas acabam Claro. por se interligar. Eu tenho aqui a Sandra a questionar como é que fazem a medição do retorno dos investimentos na área da sustentabilidade, se pode dar alguns exemplos. E a Marina a questionar como é que medem os KPIs, portanto, se existe alguma legislação, se há alguma obrigatoriedade. Sim, ou seja, se calhar, eu acho que na verdade uma resposta única. A obrigação de medição de KPIs e a definição até dos próprios KPIs, neste momento na Europa passou a ser aquilo que o CSRD tem. No caso dos produtos financeiros, há aqui uma regulação adicional que é a SFDR, que também concretiza algumas coisas, bem como a taxonomia. Eu estou a dar muitos nomes, mas enfim, para quem esteja a estudar o tema da sustentabilidade, não será estranho. Mas em particular, a nível de reporte não financeiro, o CSRD é a diretiva que baliza todo o reporte que uma empresa como a Afiliado tem de fazer neste momento. E, portanto, nós o que estamos a procurar fazer é ter estruturados internamente os dados a que temos de dar resposta nesta regulação. Isto está a ser um exercício, para vos ser honesto, muito interessante, porque nos permite ter uma concretização do que é sustentabilidade e permite-nos ter lá, estão definidos KPIs concretos. A legislação é muito grande, muito complexa, tem mais de 1000 indicadores que nós temos de reportar, ou pelo menos temos de dizer se eles são materiais ou não, e depois os que forem materiais reportar. E por isso, o nosso esforço está a ser de facto estruturar esta informação e seguir aquilo que são as orientações que o próprio CSRD já dá. Isso não invalida que nós não adicionemos alguns indicadores que achemos que faça sentido, mas aquela é a grande base e é essa regulação que está a nortear a forma como nós medimos sustentabilidade na empresa. Também temos aqui um comentário da Joana que é bastante interessante, que é para medir retorno, traduzido em euros, terei de ter dados. Hoje em dia já existe tecnologia que permite às empresas ter dados em tempo real sobre consumos, gastos e permitem então fazer um cálculo da pegada praticamente em tempo real. Sim. Vocês utilizam? Como é que estão a É assim, tratar? o nosso caso em particular, nós não somos uma indústria, vamos dizer assim, de grande consumo, por exemplo, de energia. Nós temos uns escritórios, temos algum consumo. Nós, neste momento, não implementámos ainda uma tecnologia mais avançada por uma razão prática, porque nós vamos mudar da sede e essa sede, sim, já vai ter, portanto, daqui a um ano já vamos estar, um ano e pouco, estaremos numa nova sede que já terá todos os mecanismos de controle e, portanto, não faria sentido estar a implementá-los nos escritórios atuais. Ahm, mas há uma parte importante que é a medição da pegada, claramente necessita de alguma tecnologia para ser mais automatizada. Nós temos esse desafio, porque calcular a pegada de carbono nos três scopes é um desafio muito grande. Em particular, no nosso caso, para quem conheça como é que se calcula a pegada de carbono, o scope 3, portanto, parte de emissões indiretas, na categoria 15, que é investimentos, 95% da nossa pegada vem dessa categoria só. Porque é tudo o que tem a ver com os nossos investimentos e os seguros a que nós damos aos nossos clientes. E automatizar esta parte é bastante mais complexo, mas nós estamos a fazer um trabalho de estruturação desta informação. É um desafio porque eu não consigo. Eu, para calcular bem esta pegada, eu tinha de garantir que os meus clientes e as empresas onde eu estou a investir, todas tinham uma pegada calculada também. Portanto, nós estamos aqui numa cadeia, é como os bancos, não é? Eles dependem de que depois as outras entidades que estão na sua cadeia de valor tenham essa pegada calculada. Como a grande maioria das empresas não tem a pegada calculada, nós temos de fazer estimativas com base em indústria, com base em alguns indicadores adicionais. Portanto, ainda estamos a procurar estruturar e ao mesmo tempo começar a automatizar aquilo que é necessário. Mas no nosso caso, o consumo, por exemplo, de energia não é algo que eu monitorizar diariamente é importante. Vamos ter isso na nova sede, não é algo que tenhamos neste momento ainda. Obrigada, João. Também uma questão do Rui. Pergunta como é que a Filipe está a integrar a biodiversidade e os riscos associados à biodiversidade no seu negócio. Bem, ótima pergunta. É um tema claramente emergente. Nós neste momento estamos a fazer duas coisas, aliás, três coisas. Como o tema da biodiversidade é um tema, se o carbono é complexo, a biodiversidade é muito mais complexo. Nós integramos um grupo de trabalho das Nações Unidas, no âmbito de uma iniciativa que é o Principle for Sustainable Insurance,
que está exatamente a definir como é que a indústria seguradora deve estar a olhar para os temas da biodiversidade. E, portanto, nós estamos neste grupo de trabalho com outras seguradoras a nível mundial, somos a única seguradora portuguesa presente, para definirmos metodologias e definirmos como é que isto deve ser feito, porque nós não queremos estar a fazer de uma forma e depois a seguradora ao lado estar a fazer de outra, e, portanto, achamos que estar nestas iniciativas é muito importante. Depois, ao mesmo tempo, estamos a iniciar um trabalho, um projeto para definir a nossa Nature Positive Strategy. Portanto, nós já temos uma Net Zero Strategy, agora estamos a evoluí-la para incluir os temas da natureza. A razão pela qual eu neste momento já tenho duas pessoas formadas em biologia e natureza na equipa de sustentabilidade, porque de facto é um tema novo e que precisamos ter competências. E temos uma iniciativa concreta que é estamos a criar um fundo florestal que já está aprovado pela CMVM, portanto, pelo regulador, das entidades financeiras, e que pretendemos, no fundo, ter uma instanciação concreta em Portugal, daquilo que é contribuir para termos, a preservação da biodiversidade. A ideia não é só ter árvores para capturar carbono e para isso, contribuir para a captura das emissões que eu não consegui reduzir. Também fará isso, mas fará mais do que isso, porque vai contribuir para as chamadas Nature-Based Solutions, e promover, no fundo, o evitar da perda de biodiversidade, reduzir a prevalência de incêndios, que em Portugal, como todos sabemos, é bastante grande. E já agora não queremos que este fundo seja puramente de afiliados, estamos à procura de outras empresas que queiram investir connosco para aumentar o impacto que isto pode ter. E, portanto, a nível de biodiversidade, eu diria que são estas três coisas que estamos a fazer, maioritariamente. Eu, por fim, aproveito para aqui fazer a pergunta da Estela, que diz: sabemos que os departamentos de sustentabilidade são, por norma, curtas em termos de recursos e os projetos vivem muito da colaboração e de equipas multidisciplinares. Como é que estão estruturados? Quem faz o quê e quem tem a responsabilidade de liderar o relatório anual? Pronto. Uma ótima pergunta também. Este é um desafio enorme. Nós, neste momento, estamos a fazer um projeto, pronto, um Target Operating Model daquilo, como é que nós nos devemos organizar internamente. E já agora, quando eu digo internamente, também inclui operações internacionais, porque a Fidelidade está em 13 países. E, portanto, nós somos a direção de sustentabilidade de todo o grupo. E neste momento somos 12 pessoas. Portanto, já não somos uma equipa muito pequena, mas ao mesmo tempo, numa empresa de 7.000, 8.000 pessoas, é um desafio muito grande. Quem é responsável pelo relatório anual é um trabalho conjunto entre nós, como direção de sustentabilidade, e a direção que nós chamamos de performance, que já tinha a responsabilidade pelo relatório financeiro. Porquê? Porque nós já há 2 anos para cá fazemos um relatório único, ou seja, nós juntamos a componente financeira e a não financeira num relatório só. Porque não é possível nós falarmos de performance, de sucesso de negócio numa empresa sem juntar os dois temas. E, portanto, isto é feito em conjunto. Mas os recursos que nós temos são, como eu referia, neste momento, 12 pessoas na equipa de sustentabilidade e depois temos focal points em várias direções da empresa em Portugal e nas operações internacionais onde também estamos presentes. E, portanto, é um trabalho conjunto, como a pergunta dizia, e tem mesmo de ser assim, porque é a única forma de fazer acontecer, porque, como eu digo, para mim, a medição de sucesso vai ser o dia em que a direção que eu lidero desapareça. Porque isso significa que, de facto, as pessoas todas já embeberam o tema da sustentabilidade no seu dia a dia, já sabem, já têm as métricas definidas. Portanto, no dia em que isso acontecer, conseguimos alcançar o nosso objetivo. João, o nosso tempo chegou aqui ao fim. Eu agradeço novamente pela sua participação e contribuição. Foi um freestyle, mas correu muito bem. Temos imensos elogios e tivemos ao longo de toda a sessão. Obrigada a todos e espero ver-vos nas próximas sessões. A todos um excelente dia. Muito obrigada. Muito obrigado.